Nós vamos, então, dar continuidade às comunicações do evento de hoje, né, que se chama o Dispositivo Grupal na Clínica Psicanalítica. Eu vou suprimir o expandido, viu? Agora, né, nós estamos, então, na mesa 2. Vamos, então, abordar as organizações hospitalares. Temos hoje aqui um grupo, né, de comunicação presente, que vai nos falar sobre a psicanálise e os conflitos da formação médica. Então, para começar a falar sobre os conflitos da formação médica, a Maria Laurinda Ribeiro de Souza, que é psicanalista, ela é professora do curso de psicanálise do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientes. A Laurinda desenvolveu vários trabalhos clínicos e de supervisão institucional em hospitais da rede pública. Ela é coautora do livro Psicologia Hospitalar, da editora Traços, e autora do livro Violência da Casa do Psicólogo, e de vários artigos publicados em revistas especializadas. Eu vou me permitir dar alguns dados biográficos também da Cleide e da Vera, para que a gente não interrompa, né, a fala das três. Cleide Monteiro é psicóloga, psicanalista, também membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientes, e exerce, né, nesse departamento, atividades de ensino e transmissão no curso de psicanálise e no GTEP, integrando o grupo de trabalho e pesquisa Psicanálise e Contemporaneidade também. Ela participou do setor de saúde mental e instituições, que fazia parte do projeto inicial do departamento durante vários anos. As questões que envolvem o trabalho com a psicanálise nas instituições, em vários níveis, continua mobilizando muito a sua participação. A Vera Lúcia Daer é médica, psicóloga, professora convidada da Faculdade de Medicina da USP e também membro do Departamento de Psicanálise do SEDES. Então, vamos ouvir, primeiramente, a comunicação da Maria Laurinda. Queria agradecer, então, o convite feito pela Cristiane, pelo Fernando, pelo Jerônimo, pela organização do evento. Dizer que a gente ficou muito contente com esse espaço para discutir a questão dos grupos, das instituições. Eu fico feliz também com a discussão que houve antes da nossa apresentação. Comentei com o Pablo, que, de alguma forma, o Pablo e o Jerônimo situaram o campo, né, que tem a ver com a intervenção que a gente fez numa instituição médica. Essa foi uma experiência feita durante todo o ano de 2010. A gente fez um trabalho conjunto, fez um texto em conjunto, e revisamos o texto em conjunto para essa apresentação, e decidimos fazer a apresentação também nesse coral de trio aqui, né? Eu vou fazer uma localização do que embasou a proposta. A Cleide vai falar um pouco de como se deram esses primeiros passos iniciais de organização do projeto, e a Vera vai contar um pouco das experiências com o grupo. Depois eu vou retomar para fazer a conclusão. Tá? Esse vai ser o percurso da nossa apresentação. Então, essa proposta tem aqui, hoje, né, tem como objetivo partilhar essa experiência realizada durante o ano de 2010. Ela foi efetivada através de um contrato de trabalho entre o Instituto Sede Sapiense, o Departamento de Psicanálise, e a Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, dentro de um programa de formação permanente para médicos, que conta com uma verba do Ministério de Saúde. Todas essas instituições que eu estou nomeando, elas são muito importantes, porque elas dão uma marca, com toda a história que cada uma delas tem para esse trabalho. Sabemos que toda intervenção institucional está marcada, desde o início, pela história pregressa de seus participantes, tanto no que se refere às inscrições singulares que determinaram a escolha deste lugar,
quanto pelas marcas de origem que incidem sobre a instituição propriamente dita. Trata-se sempre de um trabalho de elucidação possível dos aspectos conscientes e inconscientes que fazem parte dos mitos individuais e grupais que incidem nas representações que se constroem em quaisquer laços sociais. Vou fazer uma citação do Luc Michel, assim: a instituição não é uma mera organização, mas remete a uma história, a uma herança, a uma ideologia, a pactos e regras que lhe são próprias. Isso influencia o trabalho de pensamento ou não pensamento que aí se desenrola. Fecha aspas. Assim, temos que considerar, nesta experiência, as determinações das duas grupalidades que se constituíram a partir das condições que se estruturaram para tornar possível o desenvolvimento desta tarefa proposta. De um lado, as determinações da grupalidade interventora, né, a gente chamou assim, e, de outro, a grupalidade que se organizou a partir do desejo de aprender a lidar com os conflitos. Essa foi a enunciação da demanda que nos chegou. Do nosso lado, grupalidade interventora, havia o desejo de recolocar em discussão, atualizar e, se possível, incentivar a retomada de um caminho de formação e intervenção institucional já trilhado pelos que iniciaram o Departamento de Psicanálise através do setor saúde mental e instituições. Esse setor tinha como um dos seus eixos principais a inserção ampliada da psicanálise no atendimento clínico dentro das instituições, a formação e supervisão dos trabalhadores da rede pública, valorizando práticas que levassem em conta as histórias singulares do adoecimento e as questões subjetivas presentes em todo relato de sofrimento. Vale a pena lembrar que esse setor, saúde mental e instituições, foi um dos primeiros grupos de trabalho deste departamento, como o Jerônimo lembrou, né, depois, e que está na origem da própria formação do Departamento de Psicanálise. Mudanças significativas no gerenciamento das políticas de saúde, na configuração dos espaços públicos coletivos e na primazia progressiva da medicalização como forma de tratamento, foram, aos poucos, esvaziando e desviando o nosso investimento nesta forma de intervenção e interrompendo o convênio de supervisão e formação firmado desde o ano de 1983 com a Coordenadoria de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Estado. Então, essa era a nossa referência. Assim sendo, queremos deixar claro que, ao fazer este relato, estamos, de certa forma, nos reencontrando com experiências já desenvolvidas e elaboradas por nós em outros espaços e em outros tempos. Este relato é, portanto, um convite para que possamos não só ampliar a discussão do trabalho realizado, mas também reativar novas configurações e novos projetos que se situem na vertente aqui retomada, o que imaginamos já esteja acontecendo com a organização desse evento aqui hoje. Para nós, o trabalho de escrita desta experiência e o compromisso de partilhá-lo mais uma vez no espaço público permitiu-nos uma nova elaboração que reafirma a necessidade de se preservar um lugar terceiro em qualquer trabalho de atendimento e de intervenção, e o de sustentar uma permeabilidade maior entre os diferentes espaços que compõem a instituição demandante, a fim de que não se enquistem os lugares de projeção, de defesa paranoica e de dissociação que tendem a imobilizar os processos criativos de qualquer grupalidade. Além disso, tínhamos também como referência a importância de se partilhar, no espaço das discussões grupais, as histórias anteriores de cada um dos membros e a implicação e valorização que cada um tinha do projeto que estavam desenvolvendo.
Esses foram os eixos que nortearam a nossa intervenção. Numa vertente próxima, apontamos aqui, Jean-Pierre Pinel, referindo-se à construção do dispositivo de intervenção à prova das mutações institucionais contemporâneas, propõe como tarefa para o analista institucional a contenção e metabolização dos diferentes materiais que se apresentem neste trabalho, a fim de diferenciá-los, sem confundi-los nem clivá-los, e proponha algumas construções significantes, essencialmente historicizantes, tornando a instaurar para cada um e para o conjunto um espaço psíquico para interrogar a genealogia, a figura dos fundadores e da fundação. E nós acrescentamos com mais valência o propósito de resgatar nesse trabalho um sentido de si mesmo e o valor do projeto em que se está implicado. O início do projeto. Em plenas férias de janeiro de 2010, chega ao Departamento de Psicanálise uma solicitação para que se realizasse um trabalho junto à Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Mais especificamente, um trabalho com um grupo de tutores da disciplina Interação, Universidade, Serviço, Comunidade, IUSC. O pedido chegou marcado pela urgência. Estávamos em um ano eleitoral e a verba destinada pelo Ministério da Saúde para os programas de formação permanente para médicos deveria ser utilizado até maio daquele ano. Havia também a exigência de que fosse firmado um convênio institucional formalizado com o Instituto Sede Sapiência. O pedido demandava, portanto, uma resposta imediata. Era necessário formar um grupo de trabalho, elaborar um projeto de intervenção e conseguir uma apreciação favorável tanto do Instituto quanto do Departamento de Psicanálise, sem contar os acertos administrativos e burocráticos que essas tarefas sempre solicitam. No entanto, precisamos ressaltar que essas diferenças, responder com uma série de exigências e, ao mesmo tempo, responder à demanda de urgência, embora soasse como contraditórias, assentavam-se sobre um desejo e um projeto ideológico que era partilhado pelas duas instituições, SEDES e Unesp e USC, e, portanto, mobilizaram de nossa parte uma resposta imediata. Os contatos que viabilizaram a formação do grupo de trabalho se dirigiram inicialmente aos membros do departamento que fizeram parte do setor saúde mental em instituições. As respostas foram surpreendentes, pois as pessoas lamentavam muito não poder realizar a tarefa nesse momento, mas gostariam muito de se envolver com o projeto. Em outro momento, com outra forma de colaboração possível. Não seria essa disponibilidade tão enfaticamente anunciada uma evidência da demanda reprimida para projetos que pudessem reinserir o departamento no cenário da formação para o atendimento na rede pública de atenção à saúde? Como se pode perceber, pela introdução que fizemos, essa hipótese conduziu, de alguma forma, o estilo desta apresentação. As conversas iniciais acabaram formalizando um grupo de trabalho composto de 3 membros do departamento. Essa era uma exigência, ser membros do departamento. Cleide Monteiro, Maria Laurinda Ribeiro de Souza e Vera Zayer. Mas, para que esse grupo, de fato, se constituísse, foi necessário construir um espaço de intimidade e reconhecimento mútuo. Apresentamo-nos via nossas experiências, projetos, trajetos, percurso teórico, surgiram nossas diferenças de formação e de lugares de inserção no departamento de psicanálise, fantasmas precisaram ser examinados, assim como as sensações, estranhamentos e aproximações. Vivemos momentos de inclusão e exclusão. No projeto inicial, prevíamos que as 3 iriam participar do trabalho na instituição, mas com a impossibilidade de Laurinda, percebemos que a experiência que ela tinha do trabalho institucional seria importante para a tarefa e que desejávamos que esse grupo se mantivesse com a sua formação inicial. Inventamos, então, a escuta do relato,
Cleide e Vera coordenaram as atividades de campo, realizadas mensalmente, com períodos alternados de 4 e 8 horas de reunião. Após cada encontro, com o grupo de Botucatu, contávamos para Laurindo o ocorrido e as percepções e as ideias suscitadas, criando-se uma escuta diferenciada daquela que tínhamos na presença de tantos interlocutores. O caminho a seguir ia se delineando a partir do que se produzia nesses encontros. Esse dispositivo funcionou como uma forma de combater a tentação de inclusão imaginária, própria de um modelo de identificação narcísica com as posições de certos componentes ou momentos grupais. Assim, com a instauração desse lugar de terceiro, criou-se um espaço de circulação que nos sustentou no campo do simbólico. As primeiras reuniões com a equipe que coordena o IUSC confirmaram o interesse pela tarefa e despertaram o entusiasmo do reencontro com profissionais que se implicam com os projetos de formação e com os cuidados da saúde da comunidade em que trabalham. O programa do IUSC desenvolve-se já há 7 anos, envolvendo alunos do 1º, 2º e 3º ano da medicina e os do 1º e 2º anos de enfermagem, e faz parte das estratégias de mudança do currículo de ensino da Faculdade de Medicina de Botucatu. É uma experiência que foi construída coletivamente a partir do reconhecimento da necessidade de vivência de alunos e professores em práticas voltadas à integralidade das ações em saúde. Enquanto estratégia de ensino, representa um esforço permanente de reinvenção do novo na velha prática médica, de forma a permitir que o aluno incorpore a saúde como valor humano e um direito de cidadania. Seus objetivos incluem a inserção dos alunos nas equipes das unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família e promover sua interação com os moradores, lideranças comunitárias e outros profissionais de saúde dentro da proposta mais abrangente do Sistema Único de Saúde. A sustentação dessa proposta era vivida com muita implicação e com um grande valor narcísico pela sua inovação, conquista e abrangência do reconhecimento oficial, já que for incluída na grade de formação do curso médico e de enfermagem. Embora houvesse também nesse grupo um conflito inerente ao estigma próprio à medicina preventiva, os que são considerados à margem e de menos-valia. Estigma que temos que reconhecer se estende ao discurso do que se entende pelo que é público ou trabalho social. O pedido explícito para esse trabalho era o de organização de um curso de psicanálise, a fim de que os tutores preceptores pudessem aprender a lidar com os conflitos instaurados em diferentes instâncias, entre professores e alunos, entre alunos de medicina e os de enfermagem, entre professores e tutores, preceptores e a instituição. Eles estão se matando, foi uma das expressões enunciadas pela coordenadora do projeto e apontou a intensidade do que estava sendo vivido. A palavra curso nos trouxe uma certa surpresa e perplexidade, já que, de nossa parte, a escuta do pedido apontava para uma tarefa pertinente à análise institucional. Mas, para que se constituísse essa parceria, foi preciso apresentar um modelo de curso nos moldes tradicionais, que pudessem receber o aval oficial das instituições implicadas. O próprio trabalho de discussão para a escolha de um título para a apresentação ao Ministério da Saúde já anunciava a necessidade de alguns acordos. O nome foi Educação Permanente para a Formação de Tutores e Preceptores do Ensino da Graduação Médica e de Enfermagem, Atenção Básica à Saúde. A contribuição da psicanálise. Como vocês percebem, o excesso de termos é revelador dos acordos feitos. Além da expectativa inicial de um curso e, ao mesmo tempo, o desejo de uma intervenção que dissolvesse os conflitos, a apresentação do projeto e a abertura das inscrições suscitou novos conflitos.
Por que contratar uma instituição externa à faculdade? Por que a psicanálise? Descrédito de que a psicanálise, sendo um saber ultrapassado, tivesse alguma contribuição a fazer. Questionamento sobre a não inserção de outras equipes que não os membros do IUSC. Portanto, ao lado dos ataques, uma manifestação desejante de participação. Esse cenário provocou uma abertura na composição do grupo, que não ficou restrito aos preceptores tutores e manteve a permeabilidade entre os diferentes espaços institucionais, sustentando uma diretriz que orientava a nossa proposta. A experiência dos encontros. O grupo teve início com 40 participantes das diversas especialidades. Eram 21 médicos, 8 enfermeiros, 8 psicólogos, um dentista, uma pedagoga, um assistente social. Solicitados a se apresentar, falam das expectativas que tinham com o trabalho que se iniciava. Anunciaram todos os tipos de conflitos e também das dificuldades, questões relativas à política e à gestão, a sustentação dos alunos na mudança dos paradigmas de formação, a forma pela qual os alunos respondem aos questionários propostos, a relação professor-aluno, aluno-paciente, professor-professor. O trabalho com a comunidade é uma das grandes questões. Os alunos sentem-se invadindo as casas dos pacientes, têm medo da violência dos bairros, chocam-se com a pobreza, mas também ficam mobilizados com outros afetos, a solidariedade e o desejo de ajudar. As narrativas vão evidenciando a angústia, o horror, a perplexidade do encontro com uma realidade que é distante da experiência dos próprios tutores. Desejam aprender a lidar com a diversidade, a trabalhar em equipe, a otimizar o processo que contempla a diversidade de visões. Discutindo durante a escuta do relato a intensidade transbordante dessa angústia, pensamos no conflito entre a idealização do projeto e as possibilidades reais de seu exercício e no descompasso entre a formação dos tutores e aquilo que se propõe a realizar no seu papel formativo. O discurso de reinventar o novo na velha prática médica, a concepção tão valorizada da integralidade, o desejo da implicação com a comunidade, produzia, quando da aproximação com a realidade, um grande choque desestabilizador. O grupo parece se manter graças a um ganho narcísico desse ideal, mas isso é também palco para a rivalidade das pequenas diferenças e para o receio do não saber. Na sequência dos encontros, as narrativas, embora não explicitamente reconhecidas, criavam laços. Reproduziam no grupo, com surpresas, o encontro com a estrangeiridade anunciada como questão. Decidimos, então, introduzir textos que trouxessem relatos de experiências que se aproximavam das questões conflitivas anunciadas. Esses dispositivos funcionaram como disparadores de mais falas sobre as próprias experiências e como reveladores da necessidade de uma escuta para o qual era vivido. Para todos, retomou-se a necessidade de fazer valer os acordos e as diferenças, em lugar de sustentarem o que chamamos de circuito de defesa evitativa. Discutiam, pensavam em encaminhamentos, mas retomavam sistematicamente as posições antigas. Uma fala é representativa desse momento. Nossa, como a história faz a gente entender o que passa e poder mudar, completa uma das coordenadoras. Diante do valor enunciado das narrativas e pensando na realidade comunitária onde se deslumbrava tantas dificuldades de transformações, pensamos em introduzir, então, a discussão de um filme. Sobreviventes foi o escolhido. A resposta a esse encontro foi impactante. Reproduziam-se no grupo os efeitos da crueza dos excessos, o traumático não teve tempo suficiente para elaboração. Após o filme, o silêncio foi absoluto. Depois, lentamente, as falas. Força dos depoimentos, a um fundo do poço, cada um sabe o seu. A moça que renasce quando o filho é colocado perto dela. Parece que alguns conseguem, também na doença, alguns conseguem. Situações limites. O médico cura? É muito difícil. O que é viver? O que é sobreviver?
Ao perguntar ao paciente, perguntamos a nós mesmos, e isso é terrível, pois precisamos olhar para a nossa própria história. Eles não são vitoriosos, são fracassados. Não faria este filme. Mas depois dessas falas, surge um relato sobre o valor das narrativas e o entusiasmo no trabalho de ouvir os alunos. Morte e vida fazem sua presença. Foi um encontro difícil que deixou muitos restos. Foi significativo que, para o próximo encontro, surgisse novamente um pedido ligado à ideia de um curso, uma aula, que talvez pudesse organizar a dispersão e o desamparo vivido pelo filme anterior, né? Entendemos que esse pedido tentava preencher defensivamente a fragilidade manifestada no não saber diante do traumático do horror. Nesta aula, entre aspas, né, contextualizamos teoricamente as situações relatadas, destacando a transferência, as expectativas do olhar do outro, o lugar do desamparo, o narcisismo e a constituição do sujeito. Então, para quem não conhece o filme Os Sobreviventes, é um documentário feito pela Miriam Schneiderman, com várias pessoas que viveram situações traumáticas e vão contando o que foi essa experiência e como conseguiram sobreviver a elas. Então, assim, a gente está fazendo uma leitura super rápida do que aconteceu. Depois a gente pode discutir melhor a experiência, porque a gente tinha um limite de tempo, tinha que fazer cortes nos relatos. Então, assim, no último encontro, ressituaram-se as questões relativas ao valor da historicização. Historicização presente na genealogia institucional, né? Como é que esse projeto específico se organizou, como é que era a história dessa universidade, como é que era a relação com o Ministério da Saúde, mas também uma historicização que dizia respeito ao trabalho proposto por nós para que se tentasse construir uma história que incluísse o sintoma presente na queixa. Os textos sobre as narrativas na transmissão da clínica sustentaram essa discussão. Surgem questões. Para que serve uma história? O que se faz com isso? Quais os limites da narrativa? O que se faz com os afetos provocados pela escuta? Qual é o diferencial do médico nessa proposta de escutar, de acolher? Onde fica a sua especificidade? Isso bordeia um pouco o que o Pablo anunciou, né, na discussão. E algumas respostas, né, que são falas de pessoas do grupo. Se você deixar falar, às vezes a queixa inicial desaparece, mas faz diferença para o paciente. O profissional deve acolher, porque alguém que fala é para um outro ouvir. A questão do tempo faz muita diferença, dar o tempo das coisas. Resolução, para mim, era um mote. Aprofundar as narrativas é necessário. E também surgiram exemplos de outros manejos possíveis durante a discussão das experiências que eles traziam para o grupo. Modificar a organização do serviço, mais desejo de participar desse serviço em especial, conversar com os estudantes, atender em dupla situações difíceis, porque esse foi um dispositivo que eles acabaram montando durante a discussão de uma situação muito difícil com um dos alunos, então, eles fizeram parceria para conversar com o aluno sobre essa situação, sugestões de se manter os espaços de conversa. Essa ideia de uma transformação interna que se reflete na forma pela qual vão potencializando o que fazem, apareceu em diversos momentos. É significativa a declaração de um dos participantes. O processo todo não ocorre sem sofrimento e angústia. Depois que passa, é bom colher os frutos. Agora sou mais observadora e sei que colocar isso na prática exige um tempo de elaboração. Não sei bem como. Isso. Bem, agora a Cristiane Cury Abud, que também é uma integrante, né, do grupo
que está promovendo esse evento, ela vai fazer sua comunicação, e o título da comunicação da Cristiane é Representações do Psíquico e do Somático em uma Organização Universitária e Hospitalar Brasileira. A Cristiane Cury Abud é psicanalista, também membro do Departamento de Psicanálise aqui do Instituto Sete Sapientes. Ela participa do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Dinâmicas Grupais. Ela é mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, doutora em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo, psicóloga da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, onde ela leciona Psicologia Médica e participa do programa de assistência e estudo sobre somatização, lecionando psicossomática, e ela também realiza diversas pesquisas e artigos, e redigiu artigos envolvendo a temática de grupos e instituições. Ela também é autora do livro Dores e Odores, publicado em 2009, e coautora do livro Psicologia Médica, que foi lançado este ano. Então, com a palavra. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de realizar esse evento, especialmente a Noni, que foi uma grande parceira, né, me ajudou muito, né, em toda a constituição do evento, enfim, toda a construção, né. Queria agradecer a Cristiana Freire, que foi quem me trouxe para o grupo que estuda grupos, né? Foi ela que me deu a ideia de participar desse grupo. E o Jerônimo e o Fernando, que têm sido parceiros aí de muitos anos e que me ajudaram a ir pensando, né, o trabalho que eu faço, tanto na Unifesp quanto a minha tese de doutorado que eu vou apresentar hoje. Agradeço ao Pablo, né, por ter substituído a Tereza Carreteiro. Eu conversei pessoalmente com ela por telefone, ela me pediu para se desculpar, então estou passando o recado dela para vocês. Ela realmente estava muito abatida. E, enfim, acho que era isso. Então, eu vou apresentar o trabalho de pesquisa que eu fiz para realizar minha tese de doutorado. Eu fiz o doutorado na GV, em Administração de Empresas, sobre uma organização hospitalar. Mas eu quero deixar claro que a escuta o tempo todo foi psicanalítica, né? Lembrando o conceito que o Pablo trouxe da Pierre Olagnier, a minha linguagem fundamental é a psicanálise, e foi aqui no SEDES que eu aprendi essa linguagem. Então, nesse sentido, eu agradeço aos SEDES, a todos os professores que, direto ou indiretamente, me ajudaram a aprender essa linguagem, né? Bom, eu trabalho há 13 anos no programa de assistência e estudos de somatização, né, do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, com pacientes somatizadores. E esses pacientes, eles trazem muitas queixas, normalmente ligadas à sensorialidade. Então, são dores no corpo, alergias, fotossensibilidade, barulho no ouvido, enfim, a sensorialidade deles funciona muito intensamente, e eles procuram o hospital, né, para ver o que justifica essas queixas deles, e nenhum exame, nenhum achado clínico acaba encontrando um substrato orgânico para as queixas que eles apresentam. Eles passam anos, às vezes, né, circulando de especialista em especialista no hospital. Um especialista vai encaminhando para o outro. Já chegamos a receber paciente na triagem que ficou 7 anos perambulando pelo hospital. Às vezes eles chegam a passar por cirurgias, né, que os médicos chamam de cirurgia branca, porque abre e fecha, porque não encontra nada. E aí eles são, né, finalmente alguém pensa em encaminhá-los para a psiquiatria, eles vêm para o nosso ambulatório. A angústia central que esses pacientes apresentam é o medo de morrer e o medo de ficar doente, né? Uma angústia hipocondríaca. E aí, um dia, o coordenador do programa, que é o Atílio, que está aqui presente,
que eu agradeço pela parceria, né, de 13 anos de trabalho juntos, onde o Atílio sugeriu que nós lêssemos um artigo que falasse sobre o custo desses pacientes para as organizações hospitalares. E se estima, nos Estados Unidos, que eles custam 16% do orçamento de saúde pública americano. E eu fiquei muito impressionada com esse dado e comecei a pesquisar outros artigos que falassem, né, dessa questão do custo. Encontrei artigos do Canadá, dos Estados Unidos e da Alemanha, principalmente. Inclusive, um artigo da Alemanha mostrava que esse custo, quando o paciente era encaminhado para a psiquiatria, esse custo diminuía. Esses pacientes custam o dobro do que pacientes diabéticos custam para o sistema de saúde. Pacientes diabéticos são pacientes crônicos, que utilizam muito o sistema de saúde, né? E eu notei, lendo, né, os artigos, para além da questão material dos números, eu notei que a palavra excesso de gastos se repetia muito, né? Então, excesso de gasto, excesso de consumo dos serviços de saúde. E eu comecei a pensar que excesso é esse, né? E resolvi estudar o assunto, né? Tentar pensar em termos institucionais que sentido, né, que esse excesso tem para a vida psíquica da organização hospitalar. Pode trocar. Então, eu fiz um estudo de caso, né, de um hospital-escola, e fui investigar que dispositivos a organização oferece para seus membros para que eles consigam lidar, né, com essa angústia hipocondríaca, com esse medo de adoecer e de morrer, né, que eu acho que esse que é o excesso que está em questão. Então, eu comecei... Pode trocar. Então, eu comecei a pesquisa através de análise de documentos. Eu li o site... Na verdade, são duas organizações em questão, né, o hospital e a universidade. Então, eu li o site das duas organizações, manuais, fiz uma visita ao museu que tem na universidade, encontrei um livro que conta toda a história, toda a origem da universidade e do hospital, olhei prontuários, enfim, todo o material escrito que eu pudesse acessar. Depois eu entrevistei cerca de 30 profissionais médicos, né, da área clínica, desde alunos da graduação, a pós-graduandos, preceptores, professores e médicos que também ocupam cargos administrativos, tanto na reitoria quanto na diretoria do hospital. Além disso, eu observei algumas aulas do curso de graduação de medicina e observei algumas consultas ambulatoriais. Bom, transcrevi todas as entrevistas que eu fiz, todo esse material que eu fui colhendo e fiz uma análise qualitativa dos dados, né, criando categorias e subcategorias de análise, sempre com uma escuta psicanalítica. E, finalmente, organizei esse material segundo o modelo que o Eugênio Henriquez propõe, né, num livro que chama Organização em Análise. Ele vai dizer que todo fenômeno social é constituído por 7 instâncias. Tem a instância mítica, a pulsional, a social histórica, a institucional, a organizacional, a grupal e a individual. Essas instâncias apresentam-se articuladas na realidade e, por isso, permitem que o pesquisador as articule. Elas expressam um vínculo social organizado, originado num fundo invariante, mas, ao mesmo tempo, apresentando combinações diferentes. Então, eu vou falar das 7 instâncias, dando exemplos clínicos, né, de observações que eu fiz na organização, e aí eu acho que vai ficar mais claro o que quer dizer cada instância. Vou começar pelas instâncias pulsional, individual e grupal. O fragmento clínico que ilustra essas instâncias, uma entrevista que eu fiz com um residente da psiquiatria, e, no final da entrevista, ele sugeriu que eu fosse assistir uma aula que a disciplina de anatomia do curso de graduação de medicina oferece para os alunos que estão entrando no curso, para os calouros, né? E essa aula chama Aula de Respeito ao Cadáver. Na banca de qualificação, a Ana Maria Malik, que é uma médica que participou da banca, ela já tinha sugerido que eu assistisse essa aula. Eu fiz que não escutei, porque eu achei o nome nada sugestivo,
Mas aí, como a coisa se repetiu, né, na entrevista com esse residente, e um analista não resiste a uma repetição, eu fui lá assistir a tal da aula, né? E, bom, cheguei na aula antes do horário marcado, fiquei do lado de fora do laboratório de anatomia, e fiquei lá escutando os alunos, né? Estavam todos vestidos com jaleco branco, um cabelo de moicano pintado de cor de laranja, que deve ter a ver com o trote que eles passam, né? Todos jovens de 18, 19 anos, e me deu uma sensação assim de uma tribo que estava, né, com seus jovens entrando para um rito de iniciação. E fiquei lá entre eles. E eu vi que eles estavam bastante agitados. Normalmente, esses alunos são agitados, mas tinha uma agitação a mais ali. E, do meu lado, tinha um grupinho conversando. Um dos alunos falou assim, pô, que legal. Pelo menos nesse primeiro ano a gente vai ter alguma coisa que é prática, né? Aí o colega dele falou, bom, mas eu ouvi dizer que todo ano alguém desmaia nessa aula. Aí um terceiro falou, que legal, vamos fazer um bolão para ver quem que vai desmaiar primeiro, né? E eu já comecei a rezar para não ser eu a desmaiar primeiro. Mesmo porque eles seriam meus alunos no ano seguinte, né? E eu ia pegar muito mal para mim. Bom, a gente entrou no laboratório, era uma sala comprida, com mesas de aço inox assim dispostas, com um corredor central por onde os alunos foram entrando, eles foram sentando nas mesas. E vou fazer de lá para cá, que fica mais fácil. Aí tinha uma mesa, né, com um volume coberto por um plástico verde, que imaginei que fosse o tal do cadáver, e na parede em cima um crucifixo um pouco menor do que esse que tem aqui. E nos 4 cantos da sala tinham esqueletos dispostos, né, naquelas estruturas metálicas que permitem que eles fiquem em pé. Então, a sensação que eu tive é que eu estava entrando num templo religioso, né, os esqueletos até me lembraram santos, e os alunos falando muito, muito barulho, aquele cheiro de formol no ar e um calor danado. E fiquei lá observando, né, até que o professor, que eu chamei de fulano de tal, que é titular da disciplina de anatomia, ele entrou na sala, né, entrou pela porta de trás, e, conforme ele foi entrando, os alunos foram silenciando. Ele, para trás da mesa que estava, né, que era uma espécie de altar, com aquele volume coberto pelo plástico verde, e aí ele falou, olha, eu sou o professor fulano de tal, titular da disciplina de anatomia, e ele é um senhor acho que ele deve ter mais do que 90 anos já. E ele falou, olha, já fizeram tantas homenagens para mim que vivem perguntando por aí se eu ainda estou vivo. E com essa brincadeira os alunos riram e aquele clima tenso que estava no ar acabou se dissipando. Eu achei essa cerimônia assim, sensacional para lidar com essa primeira angústia, né, do contato com a morte. E aí o professor começa, então, a falar um discurso falando dos seus professores, de quem deu aula para ele, de quem deu aula para quem deu aula para ele, até que ele chegou no maior anatomista da América do Sul. Então, ele foi, né, puxando pela ancestralidade. E ele começou a falar que, né, todos esses ancestrais eram muito renomados. E ele começa a orientar os alunos que tratassem o cadáver com respeito ético e moral, e que assim eles aprendessem tudo que ele tinha para ensinar, né, em termos de competência técnica de anatomia, e que, dessa forma, eles poderiam, lá na frente, fazer parte dessa comunidade dos fulanos de tal e passar esse conhecimento adiante. Bom, nessa hora, eu acho que agradeço a introdução que o Pablo fez, né, do contrato narcísico, né, de quando o bebê entra na família. Os pais falam, olha, a gente investe em você desde que você aprenda a linguagem fundamental da família e um dia passe isso adiante. Acho que era esse o contrato que o professor estava fazendo com os alunos naquele momento, né? E isso tomando a organização universitária como um grupo secundário, né, onde eles estavam entrando. Mas, para o CAES, né, todo contrato implica numa renúncia, e então a formação grupal vai acontecer também e principalmente por uma outra aliança inconsciente, que é o chamado pacto denegativo.
Ou seja, as pessoas se reúnem num grupo não apenas pelos valores e comportamentos que partilham, mas por aquilo que rejeitam, denegam, reprimem, deixam de fora, né? E, voltando para a aula, né, o professor começa a descobrir o cadáver, ele tira o plástico de cima da cabeça, das pernas, deixa o ventre, né, do cadáver coberto, né, respeitosamente coberto. E aí ele começa a dizer que nós não sabemos quem foi aquela pessoa, qual que é o nome dela, não sabemos se alguém chorou pela morte dela, que experiências de vida ela teve, qual foi a história de vida dela. E quanto mais indigente, desconhecida aquela pessoa for, mais útil ela vai ser para a aula de anatomia. Então, nesse caso, o que é denegado, né, no grupo é o nome e o contexto psicossocial do cadáver, né? Ou seja, a sua subjetividade e tudo aquilo que o tornaria humano. Claro que isso permite que os alunos cumpram com a tarefa da aula de anatomia, né? Eu discuti isso com a Tília outro dia no programa, que é muito mais difícil você dissecar um cadáver sabendo quem foi, conhecendo a história, tendo algum vínculo emocional com aquela pessoa. Do ponto de vista pulsional, da instância pulsional, o contato com o cadáver estimula a sensorialidade dos alunos, e eu vivi isso pessoalmente lá também, percebi isso no meu corpo, né? Então, através dos 5 sentidos, né, você vê o cadáver, que é uma visão não agradável, devo dizer. Assim, não é o que eu imaginava, era pior do que o que eu imaginava. Você sente aquele cheiro de formol, né, que vem do cadáver. O contato tátil, eu não cheguei a encostar, mas eu imagino que ele seja duro e frio, né? Do ponto de vista auditivo, é um silêncio absoluto que vem do cadáver. E do ponto de vista do paladar, também ninguém, acho que experimentou, mas eu fiquei sabendo depois que vários alunos, durante aquele ano do curso de anatomia, deixam de comer carne vermelha. Alguns alunos passam 6 anos de medicina sem comer carne vermelha. Bom, esse conjunto de estímulos sensoriais desperta afetos, né? Que eu posso eleger alguns aqui. O primeiro, né, afeto que desperta é o medo de morrer. Na hora que você vê um cadáver, a primeira coisa que passa pela cabeça é: podia ter sido comigo. Outros afetos que podem surgir: tristeza, nojo, culpa, remorso, erotização, né? Por que não? Então, vários afetos podem ser despertados. Bom, esses afetos vão, né, demandar um trabalho para o psiquismo, né, vão remeter a pessoa a lembranças ou situações de vida que possam ter sido experimentadas pelos alunos ali no grupo. Quer dizer, isso toda a experiência que a gente tem na vida, acho que passa por por essa via pulsional, né, da estimulação sensorial para os afetos, dos afetos para o pensamento. Só que nesse grupo, né, esse processo não se completa, ele estanca na estimulação sensorial, porque em nenhum momento houve espaço para os alunos falarem do que eles estavam sentindo e no que eles estavam pensando, né? E, além disso, o nome e a história do cadáver permaneceram desconhecidos pelo grupo. Quer dizer, não é possível nomear e não é possível construir uma narrativa histórica. E aí, eu acho interessante a gente pensar no xiste que os alunos pensam antes de entrar na aula de anatomia, né, de quem que vai desmaiar primeiro durante a aula. Porque a gente pode pensar o desmaio como a perda dos sentidos, né? Então, se o circuito pulsional para na estimulação sensorial e não consegue avançar disso, né, a fantasia dos alunos é que alguém vai perder os sentidos tamanho o excesso, né, de estimulação. Um excesso que não encontra uma via de canalização, de metabolização psíquica. Bom, depois dessa aula eu fui ler Totem e Tabu, do Freud. Não tinha outro texto para ler além desse, né? Eu levei alguns dias para conseguir pegar o livro, né, para conseguir encostar mesmo no livro. Nesse texto, né, o Freud fala sobre o tabu da morte em sociedades primitivas.
O primeiro tabu que ele destaca é do contato com o morto, então aquela pessoa da tribo que manipulou o corpo do cadáver para os ritos funerais, lá para o enterro, essa pessoa fica algum tempo longe, de toda a tribo, ela não pode ter contato nenhum pelo medo do contágio. O segundo tabu é que o nome do cadáver não pode ser falado na tribo. E as pessoas que tiverem o mesmo nome que aquele cadáver tinha, têm que mudar de nome. Além disso, a tribo não pode lembrar o que aquele cadáver viveu, que experiências de vida aquela pessoa teve, qual que era a história dessa pessoa. E o Freud já vai dizer, bom, essas tribos primitivas, elas não têm uma história escrita e nem oralmente transmitida por conta disso, por conta desse tabu. E o Freud ele vai fazer toda uma discussão com relação à ambivalência em relação ao cadáver, e ele fala pouco desse medo da identificação com o cadáver, da angústia hipocondríaca que isso desperta. Ele passa muito de raspão em cima disso, e que eu acho que é uma coisa que não é que é mais importante, mas quando ele fala da ambivalência, do remorso, ele está mais num registro edípico, da neurose. Eu acho que tem um outro registro aí narcísico que esse tipo de situação desperta. Então, voltando à aula de anatomia, se a gente pensar em termos antropológicos, a gente está diante de um tabu. Não poder falar o nome do cadáver e nem conhecer a história dele. Na instância individual, ao entrar na organização, os alunos já vêm com uma bagagem dos seus grupos familiares, que são os grupos originários e primário. O originário é o social, Pablo? O primário é o familiar, e eles entram na organização. E eles entram na organização que seria um grupo secundário. Na família, eles já constituíram alguma identidade, alguma subjetividade, e eles chegam na instituição com essa bagagem psíquica que pode ou não se adaptar a essas alianças inconscientes que o professor de anatomia propõe. No caso do residente de psiquiatria, essa adaptação foi difícil, mas ele conseguiu se manter na instituição durante os 6 anos e depois foi fazer residência em psiquiatria. E acho que isso responde um pouco à sua pergunta, Laurinda, porque ele conseguiu partilhar daquele espaço comum de um jeito próprio. Ele me contou que, durante os 6 anos, sempre que algum colega de classe tinha algum problema emocional, que precisava conversar com alguém, procurava ele para... Então, ele consegue se inserir no grupo de uma maneira singular. E eu acho que isso é compartilhar o espaço grupal, pelo menos assim que eu entendo a teoria do Caes. Então, vamos passar agora para a instância social histórica. Eu vou apresentar esse esqueleto que resume um modelo que, segundo Marx, nos permite dissecar a anatomia da sociedade humana. Então, a gente mudou de instância, mas não mudou de assunto. Esse esqueleto ele mostra que, para sobreviver, o homem explora a natureza, e, para isso, o homem vai construir meios de produção e bens de consumo. Segundo essa teoria, é isso que distingue o homem dos animais, e é daí que nasce a chamada psicologia social. Bom, os meios de produção utilizados numa determinada sociedade vão determinar as relações de produção, e esse modo de produção vai determinar todo o conjunto de normas, de políticas e de ideias, que é a superestrutura social. Esse conjunto de ideias constitui o que a gente chama de ideologia, que vai ajudar a manter o modo de produção. Eu vou ilustrar isso com um exemplo bem recente da medicina. Nos últimos anos, houve o desenvolvimento de todo um aparato tecnológico e farmacêutico que permite manter uma pessoa que, por exemplo, sofreu um acidente de carro. Esse aparato tecnológico permite manter essa pessoa com seus órgãos vitais funcionando tempo suficiente para que eles sejam retirados e doados para um transplante. Esse novo meio de produção, que é esse aparato tecnológico, ele vai exigir, nas relações de produção, uma equipe que seja especializada para lidar com isso, qualificada para saber como retirar os órgãos e mandar isso para o receptor, que vai ser transplantado. E aí a gente encontra um problema, uma questão, um conflito interno
na relação da equipe com esse sujeito que está sendo artificialmente mantido vivo, que é o seguinte: até 1997, né, do ponto de vista da superestrutura, a morte era considerada, um sujeito era considerado morto quando o coração dele parava de bater. Então, como é que esse profissional que está lá manipulando um corpo, né, que tem um coração que ainda está pulsando, vai tirar esse coração pulsante se, para ele, a morte só acontece quando o coração para de bater? Isso cria um conflito, né? E a sociedade resolve esse conflito mudando o conceito de morte, né, que, a partir de 1997, passa a vigorar o conceito de morte encefálica. Isso permite com que esse profissional, né, retire o coração desse corpo e envie para o receptor. Então, a superestrutura ela muda, né, o conceito de morte para manter esse modo de produção funcionando. De forma que até a morte, né, que é a única certeza que a gente tem na vida e que, por isso, é considerado o mais natural dos fatos, segundo essa perspectiva teórica, ela é social e historicamente determinada. Agora, pensando nesse conceito de morte encefálica, né, eu li muito isso na literatura, ele carrega uma conotação de que, apesar do corpo estar ali biologicamente funcionando, a personalidade, a subjetividade, tudo aquilo que torna aquele sujeito humano é considerado morto, né, porque a mente, né, o cérebro está muito relacionado na nossa sociedade com essa questão do que é subjetivo, do que é a nossa personalidade. Então, a gente encontra aqui o mesmo pacto denegativo que estava estabelecido na aula de anatomia, né? Esse é o fundo invariante que o Henriquez vai dizendo, que vai se repetindo em todas as instâncias, né? Que é a aliança inconsciente que vai permitir a realização desses trabalhos. Então, se houve uma mudança na representação social da morte, do ponto de vista psíquico, a gente só pode falar numa acomodação. Isso eu aprendi lendo a tese do Pablo, né, que não houve uma mudança do ponto de vista das alianças inconscientes, houve uma acomodação. Quer dizer, o pacto denegativo ainda é o mesmo, né? Bom, mas pensando agora nas relações de produção, nas entrevistas que eu realizei com os médicos, eu perguntei qual que era a tarefa, né, que tarefas que eles deveriam cumprir na organização. E eles me falaram que cumprem basicamente 3 tarefas: o ensino, a assistência e a pesquisa. E, segundo eles, a pesquisa é hoje considerada o carro-chefe da organização. Por quê? Porque a pesquisa ela faz uma parceria com a indústria farmacêutica, que está aqui nos meios de produção, né? Tem toda uma indústria que acaba sustentando a pesquisa que é feita nas relações de produção. Isso vai determinar uma divisão do trabalho que é hierarquicamente muito diferente, né? Quem se dedica mais à pesquisa é mais valorizado dentro da organização do que quem gasta a hora de aula ensinando os alunos ou quem passa o seu tempo assistindo pacientes. Então, essa divisão do trabalho vai determinar também todas as normas da organização, né, todos os critérios de seleção na hora de um concurso para professor, para titular, enfim. Né, quer dizer, as relações de trabalho vão determinar quais são os ideais, né, a ideologia que vigora nessa organização. Então, toda a organização do trabalho vai ser dividida em função da pesquisa. Um exemplo que um dos entrevistados me passou é de uma paciente que estava com problema na mama, foi encaminhada para a casinha da mama, e isso a gente vê até arquitetonicamente na distribuição da organização. Cada especialidade tem uma casinha. Então, ela foi encaminhada para a casinha da mama, mas a secretária leu mioma em vez de mama, acabou mandando ela para a casinha do mioma. Chegando na casinha do mioma, o médico viu, né, o equívoco que tinha acontecido, e falou para ela: minha senhora, a senhora está na casinha errada, vou encaminhar a senhora para a casinha certa. Ela falou: doutor, posso aproveitar então e pedir uma receita de anticoncepcional para o senhor? Ele falou: olha, aqui a gente não cuida disso, eu vou encaminhar você para uma outra casinha que é especializada nisso. Então, você vê que a divisão do trabalho se dá em função da pesquisa, porque, dividindo as subespecialidades, favorece a pesquisa e a assistência fica relegada para terceiro plano, né? Que eu diria que o ensino ainda está em segundo plano. Mas, no ensino, essa divisão do trabalho também acontece, né? Os alunos reclamam que
Tem um professor que vai lá dar aula sobre a ponta do dedinho do pé durante meia hora, daqui a pouco eles nem lembram mais o nome daquele professor, não criam um vínculo nenhum com aquele professor. A divisão do trabalho na universidade também é muito fragmentada, também impede que vínculos de confiança e relações subjetivas se constituam, né? Agora, eu queria retomar um pouco a ideia do transplante, porque eu li uma autora que fala uma coisa muito interessante, que essa ideia do transplante, enquanto a pessoa está mantida lá viva artificialmente, é criado um terceiro estado entre a vida e a morte, principalmente para a família, né, dessa pessoa, talvez para a própria pessoa. O sujeito que é receptor do órgão também fica incomodado com essa situação, né? As residentes de psicologia outro dia trouxeram para uma aula a fala de uma paciente que tinha recebido um rim, né, que tinha sido transplantada, e ela estava incomodada de pensar que ela estava vivendo com um órgão vivo dentro dela de uma pessoa que já estava enterrada e morta. A paciente estava muito incomodada com essa situação. Bom, pensar que o órgão sobrevive à própria pessoa elicia uma ilusão de imortalidade, né, que vai nos remeter à instância mítica, né? Vou falar um pouco da mitologia agora. Bem resumidamente, Asclépio, que era o deus da mitologia, ele era versado na arte da cura, e lá pelas tantas ele fica inconformado com o fato de que as pessoas morrem e resolve desenvolver uma técnica lá para ressuscitar os mortos, e consegue ressuscitar os mortos. Hades, que é o deus do inferno, ficou fulo da vida porque as pessoas não morriam mais e o inferno ficou vazio. E aí aconteceu que Asclépio foi morto, ele acabou falecendo, né? Essa é a questão da mitologia, que eu acho que embasa toda a motivação, né, de quem vai estudar medicina, de quem vai trabalhar com isso, que é essa coisa de tentar salvar vidas, de lidar com a mortalidade, mas cria um mito da imortalidade, da juventude eterna. E está aí a Hebe, que não me deixa mentir. Na época que eu estava fazendo a tese de doutorado, eu fiquei fuçando o site de outras organizações hospitalares, e nessa época ela estava tratando um câncer de intestino que ela teve. A organização hospitalar que cuidou dela colocou um banner no site deles com essa foto e essa frase dela: em nenhum momento eu pensei que eu iria morrer. Bom, a gente sabe, desde os trabalhos da Elisabeth Kubler-Ross, que, diante de um diagnóstico muito grave, uma das reações emocionais que o paciente apresenta é a negação. Então, com todo respeito à pessoa da Hebe, toda a solidariedade, ela tem todo o direito de falar isso. Agora, uma organização hospitalar veicular isso num site é, no mínimo, propaganda enganosa. É uma coisa muito complicada. Eu achei muito... porque isso vai veiculando esse mito da juventude eterna e da imortalidade que vigora na nossa sociedade. Vamos passar agora para a instância institucional e organizacional. A instância institucional é a instância do poder. Quem me ajudou muito a pensar essa instância foi Foucault. E eu vou falar junto organizacional com institucional, porque a instância organizacional ela é atravessada por muitos princípios instituintes. Esse princípio instituinte que eu tenho falado, que eu tenho mostrado, que tem esse fundo invariante que vai atravessando todas as instâncias, a gente chama de modelo biomédico. A organização ela é atravessada por outros princípios instituintes. A gente pode citar aqui a enfermagem, o serviço social, a administração, a própria psiquiatria, psicanálise, psicologia, psicossomática, enfim. Vários outros campos de saber que participam da vida institucional. Para ilustrar, mais uma vez, o modelo biomédico, eu vou falar rapidamente de uma consulta clínica que eu observei num ambulatório para pacientes crônicos. Então, o paciente chegou e falou para o médico: doutor, minha dor voltou. E ele falou: mas desde quando sua dor voltou? Ela falou: olha, desde o dia que eu fui demitida do meu emprego. Aí ele falou: mas quanto tempo faz isso? Ela falou: umas 3 semanas. Aí ele foi lá no prontuário eletrônico e anotou 3 semanas. E aonde que é a dor? É aqui. Ela apontou um lugar nas costas. Não, era aqui, ela falou. Ele falou: era porque mudou? Ela falou: mudou. Desde o dia que eu tive que morar de favor com meu irmão, a dor mudou para outro lugar, e apontou outro lugar nas costas. E aí ele
quis saber exatamente naquele momento aonde que estava doendo. E aí ele anotou no prontuário, né, o lugar onde estava a dor dela. Então, né, dá para ilustrar isso que o Foucault chama de ordem do discurso, né, do que fica dentro do discurso da organização, do que fica fora do discurso da organização. O que fica dentro está lá escrito no prontuário, o que fica fora aqui, de novo, né, é o mundo subjetivo daquela paciente, todo o sofrimento que ela estava passando e que remetia à dor que ela sentia, fica fora. Bom, o mesmo fundo invariante, o mesmo pacto de negativo. Bom, essa ordem do discurso ela é capilarizada nos mínimos detalhes da organização, né? A própria, né, se a gente pensar na organização do trabalho, esse residente daqui a 3 meses vai mudar para uma enfermaria, eles rodiziam. Então, quando a paciente voltar para uma outra consulta, vai ser um outro residente que vai atendê-la, né, que não vai conhecer a história dela não fica registrada no prontuário, porque eu fui olhar os prontuários depois, não tem um espaço para se registrar a história dos pacientes, né? Isso faz lembrar o que Freud fala das tribos primitivas, né? Por que não fica registrada a história, né, das tribos? Na hora que eu vi que não tem história daquele paciente, me fez lembrar isso. E, bom, eu acho que eu tenho salientado muito essa questão desse fundo invariante que separa, né, o que é biológico, orgânico, do que é subjetivo e personalizado, e que isso parece o samba de uma nota só, né? Mas outras notas vão entrar, né? E eu queria falar de uma nota específica, que é a que eu conheço mais, que é a psicossomática, né? Bom, os pacientes que a gente atende, eles, né, como eu falei, eles trazem sintomas que são muito ligados à sensorialidade. E o trabalho que a gente vai fazer com esses pacientes é justamente pensar, né, nesse conjunto de sensações que eles sentem, que afetos a gente pode nomear para eles, e, a partir desses afetos, que história, né, que representações a gente pode ajudá-los a construir, né, para sair dessa questão concreta do corpo e dar um sentido emocional para isso, um sentido que contém uma história narrativa. Então, o trabalho que a gente faz é muito oposto, né, a esse fundo invariante que a instituição oferece. O que me levou a perguntar, bom, que lugar que a psicossomática ocupa dentro dessa organização? E eu respondo essa pergunta com uma piada que o Milton Delanina contava no ambulatório, na época que ele participava com a gente, de um paciente que foi encaminhado para o ambulatório de psicossomática. Aí o paciente perguntou para um funcionário do hospital: o senhor sabe me informar onde fica, né, esse ambulatório? E o funcionário falou: sei sim, o senhor segue reto nessa rua e aí o senhor vai passar pelo necrotério. Sabe onde é o necrotério? E o paciente falou: sei, já passei por lá. Aí o funcionário fala: então, a psicossomática fica para lá do necrotério. Que eu acho que tem né, a piada mostra, né, que a gente vai para lá do necrotério para resgatar essas almas que, né, dessa subjetividade que fica sem nome e trazer isso de volta para o corpo desses pacientes, no sentido de permitir uma subjetivação, né? Então, concluindo, a organização ela não oferece espaços, né, onde os seus profissionais possam metabolizar esse excesso que aparece. Isso retorna em forma de drogadição, de burnout, de suicídio, né? A classe médica é a classe que mais se suicida, né, dentre as profissões que a gente conhece. E também eu acho que esse excesso ele retorna no corpo desses pacientes somatizadores, que acabam, de alguma forma, denunciando, né, esse excesso e denunciando esse mito da imortalidade que não se confirma, né? O tempo todo eles estão falando para os médicos: olha, tem coisa que a medicina não dá conta, né? E, é claro, tem muita coisa que a medicina tem dado conta e tem um avanço aí que é, né, que é inegável. Mas eu acho que esses pacientes eles acabam denunciando o tabu da morte, né, como as histéricas denunciavam o tabu sexual, né, na época do Freud. E, para concluir, assim, o único recurso que eu encontrei na universidade é um recurso do humor, né, por parte dos alunos. No hospital eu não encontrei esse recurso. No hospital a carga de sofrimento era muito mais excessiva. E esse é o símbolo da atlética, né, da universidade. E, bom,
ele tem um nome que é Nicodemos. São Nicodemos foi o santo que ajudou a enterrar Jesus Cristo. E com essa cartola, essa cigarrilha, dá para a gente dizer que ele tem muita personalidade, né? Ele não tem corpo, mas ele tem muita personalidade. Então, e os alunos estão o tempo todo brincando com essa história da morte, né? Outro dia eles me perguntaram: professora, é verdade que os médicos são os profissionais que mais se suicidam? Eu falei: é verdade. Primeiro os anestesistas, depois os psiquiatras e depois os oftalmos, nessa ordem. Aí o aluno olhou para mim e falou: anestesista e oftalmo, professora, porque psiquiatra, psicólogo dá para entender, né? Mas anestesista e oftalmo não dá. E aí um dos alunos virou para os colegas e falou: qual será o aluno da nossa turma que vai se suicidar lá na frente? E aí uma garota respondeu: o suicida de certo. E eles começaram a rir. Eu falei: gente, me traduz, porque eu perdi a piada, né? Bom, no final, o suicida é um cara que eles apelidaram de suicida, porque ele fica dando em cima de uma garota que namora com um cara que é super grande. Então, os alunos eles vão brincando, né, com esse excesso, com essa questão da morte, vão tentando metabolizar isso de alguma forma. Agora, no hospital, eu não encontrei nem esse recurso. Era isso que eu tinha para apresentar. Bem, eu quero agradecer a Cristiane, uma bela apresentação, a Maria Laurinda, a Cleide, a Vera. Eu diria que, pelo que nós ouvimos, né, a instituição hospitalar, ela passa a ser um lugar notável, né, para a gente, para a obtenção mesmo de novas formas de conjugação, né, de novos enquadramentos, que eu tenho certeza que são os nossos garantidores, né, tanto dos aspectos metapsíquicos, metassociais, né, e é a partir daí que a gente teoriza, né, e que caminha, né. A Maria Laurinda terminou a primeira fala dela se referindo ao sentir em si mesmo, né? Eu creio que foi um eixo, né, comum às duas apresentações. Em tempos, né, de comissão de verdade, quer dizer, saber a história, né, dos corpos, né, eu diria que tanto os vivos quanto os mortos nos pertencem, né? Então, eu vou passar a palavra, então, a vocês que queiram fazer alguma pergunta. Meu nome é Cléo, eu sou estagiário de psicologia de um CAPS adulto. E eu gostaria, primeiramente, de parabenizar as seminaristas, né, pelos trabalhos apresentados. Acho que foi muito rico, né, a contribuição desses trabalhos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Cristiane, também baseado um pouco no seminário anterior, sobre a questão se a intervenção deve ser no sujeito ou na organização, quando não há um processamento das angústias, né, pelo psiquismo, né? Porque o seu trabalho, eu acho que assim, o que eu penso é que ele foi muito rico na questão da não dissociação entre objetividade e subjetividade. O quanto a cultura, as relações sociais, as relações de produção, né, em sua gênese, a exploração da natureza e a luta de classes interfere e, de certo modo, ela dita, né, as regras do funcionamento de toda a sociedade e dos respectivos grupos sociais e instituições, né? E essa relação, essa sociedade hedonista, né, baseada no consumo e no capitalismo, ela não propicia que os sujeitos eles consigam processar certas angústias, né, e tudo mais. Esse trabalho eu achei muito bom, assim, fantástico nesse sentido. E eu gostaria de pensar se nos moldes do seu trabalho, Cristiane, se no caso caberia uma intervenção, então, num sentido mais macro do que micro, né? Já que você também usou o Foucault parte do micro para explicar o macro, né? Só que, assim, a minha opinião é que eu acho que as intervenções sempre devem pensar no macro, nas organizações não separadas da sociedade, para entender
as questões subjetivas, não dissociando subjetividade e objetividade, né? Uma vez que o sujeito ele molda o ambiente e, concomitantemente, ele é moldado por esse ambiente, né? Olha, eu agradeço essa pergunta. Eu pensei nessa pergunta ontem, porque quando a gente prepara uma apresentação, a gente pensa nas perguntas que podem aparecer, né? Eu acho que assim, falando do Henriquez, né, que é quem propõe esse modelo de análise institucional, ele propõe essas 7 instâncias, né, de análise. Então, eu penso que, se for para a gente pensar numa intervenção que seja efetiva, a intervenção tem que abarcar essas 7 instâncias, né? Então, você está chamando de micro e de macro, eu acho que o trabalho teria que ser feito nas 7 instâncias que eu apresentei. Por exemplo, a instância institucional, é preciso que haja uma vontade política de mudança, né? Se a gente for pensar na instância grupal, é necessário que se crie espaços de grupo onde a gente possa conversar com os alunos, com os profissionais, que eu acho que é um pouco o trabalho que elas apresentaram de uma intervenção, mais aí pensando na questão do micro. Tem serviço na escola que atende alunos individualmente, né? Pensando na instância individual. Do ponto de vista mitológico, eu acho que a organização tem que descer até o inferno e conversar com Hades e se entender com ele, né? Se entender naquilo que eu acho que ele representa no mito, que é mostrar esse limite, né, da nossa condição enquanto seres mortais, né? Eu acho que a organização precisa se conformar com isso. Para isso, né, preciso realizar todo um trabalho de luto, que está lá descrito em Luto e Melancolia, porque, se você não se entender com Hades, você não sai do inferno depois. E aí você não consegue continuar cuidando da vida. Então, eu acho que, se a gente for pensar numa intervenção, teria que pensar em todas essas instâncias. Eu vejo as pessoas que trabalham, eu ensino psicologia médica, né? A gente acaba ficando muito mais no micro do que no macro, né? O Henriquez ele tem um outro trabalho, que é sobre a pulsão de morte nas instituições de saúde mental, onde ele faz uma crítica à psicanálise, né, dizendo que a psicanálise costuma se alienar dessas questões do poder. Ela fica muito nessa coisa mais micro e esquece a macro. Eu reconheço isso em mim, porque o Foucault foi o último dos autores que eu acabei lendo e a instância institucional foi a última que eu acabei escrevendo. Então, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas eu acho que todas essas instâncias têm que ser contempladas, mesmo a organizacional. Eu lembro, quando eu entrei na instituição para fazer especialização, eu estava no departamento de psiquiatria e me deu vontade de ir ao banheiro. Uma hora eu fui, né, no banheiro, e tinham 2 banheiros. Na porta de um deles tinha uma placa escrito médicos, na outra não tinha nada escrito. E eu fiquei em dúvida, né, em qual dos banheiros que eu entrava, e eu acabei escolhendo o mais limpo para usar. Então, você vê que, mesmo assim, organizacionalmente, pensando nessa coisa mais material, né, está ali, está colocada a questão, né? Acho que até nisso a gente tem que pensar. Hoje o departamento tem até um prédio próprio, os banheiros são divididos em masculino e feminino. Vamos ver agora, depois do episódio do Laerte, como é que isso vai ficar, né? Mas eu acho que, né, respondendo essa pergunta, todas essas instâncias têm que ser contempladas. Meu nome é Mira, eu sou do Departamento de Psicanálise aqui do SEDES. Queria parabenizar as 2 mesas, mas eu só queria acrescentar uma coisa para o que a Cristina estava falando agora, que é assim, tem um projeto que, né, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, e tem um projeto que eu gostaria muito que acontecesse na área da saúde, que nunca acontece, que é a possibilidade de se intervir em tempo nas crianças que são portadoras de sofrimento psíquico, né? E eu diria que o principal inimigo que a gente tem, né, quer dizer, além da falta de vontade de política, tal, é o prontuário, né? Ou seja, o prontuário das crianças, né? Quer dizer, eu trabalhei em posto muito tempo. Quando você pega um prontuário de saúde da criança, você tem o peso, a altura, o perímetro cefálico, quando muito, febre, não febre, remédio prestado, vacinas tomadas. Não se tem qualquer outra informação histórica sobre essa criança, né? Por outro lado, tem uma pesquisa da Laurentiis dizendo
enfim, da postura dos médicos sobre toda a dificuldade de se diagnosticar a criança, de assumir o peso, de se falar que a criança está com um problema, ou seja, uma criança que não fala, né? Por exemplo, ao 1 ano e 2 meses, quer dizer, quando não tem as características da fala, depois aos 2 anos, aí chega aos 3, aí aos 4 vai para um lugar super especializado e custoso, né? Mas, por outro lado, você não vê nenhum médico anotar, né? A mãe falou que a criança não está falando. A mãe falou que a criança não está... Não, isso não aparece, né? Então, acho que assim, é mais um aspecto de pensar, tudo bem, é difícil a intervenção macro, mas, de repente, falar para os médicos, olha, pessoal, vamos anotar no prontuário as questões... Aquela que você falou, né? Algo fica de fora, quer dizer, a dor que caminhou ficou de fora, né? O fato do indivíduo da sujeita, né, que era uma moça, ter perdido emprego ficou de fora, só ficou dor, né? Dor há 3 semanas. Acho que essa é uma questão para a gente que está trabalhando nessas instituições pensar. Não é tanto uma pergunta, né, mas uma colocação. Primeiro, para ele, só para te dizer que o modelo na USP é muito parecido com o da Escola Paulista, então a gente tenta trabalhar em várias instâncias, é difícil, sim, precisa o macro vindo de cima, e o de baixo eu particularmente trabalho a subjetividade dentro de uma disciplina que chama bioética clínica, então é outro campo, tal. Mas, para responder para você, Mira, a questão do prontuário é histórica, e ela é muito, muito difícil de ser vencida. E um pouco por causa da própria psicologia. Porque, em nome de que tem que manter uma privacidade e que não pode usar o espaço do prontuário, muita coisa não é colocada. Mas eu concordo com você que isso está mudando e que precisaria, quem sabe, um treinamento melhor dos médicos, mas não só dos médicos, de toda a equipe, para saber o que é que se coloca, porque essa é uma discussão eterna, nós ficamos anos discutindo num serviço de saúde ocupacional o que é que a psicologia poderia pôr ou não. Então, colocava assim, atendimento psicológico, ponto. Era isso que ia. E não entrava nada que pudesse fazer o que a gente preconiza hoje de transdisciplinaridade, onde o saber do psicológico pudesse chegar ao saber médico. E você está falando justo do contrário, que eu também concordo. Então, estamos caminhando, mas isso precisaria de um investimento um pouco maior para se debruçar nessa questão e saber o que é que o psicológico, até onde o psicológico é permitido ser colocado num prontuário. Porque, só para fechar, a grande questão que envolve tudo isso é o sigilo e a confidencialidade, que já tem N artigos indexados mostrando que não é possível manter sigilo e confidencialidade com prontuário, principalmente com prontuário eletrônico. E aí a gente pode falar das angústias do que é lido, a faxineira lê, a secretária lê, e assim a gente poderia caminhar nessa discussão. Mas eu achei muito pertinente o teu comentário, porque ele é presente e atual. Eu acho que também se trata de um tabu, né? Eu acho que a aula de anatomia mostra que existe um tabu, uma interdição, né, institucional. Uma coisa que dá medo nos profissionais de fazer, né, para além dessas outras questões que você está apontando. E na nota de rodapé da folha de prontuário está escrito, né? Olha, as informações aqui contidas devem ser extremamente objetivas e diretas. Eu sou o Jerônimo, membro do departamento, e eu queria, na verdade, parabenizar vocês todas pelos trabalhos, e especialmente eu fiquei muito curioso pelo trabalho que a Laurinda, a Cleide e a Vera fizeram de intervenção na Faculdade de Medicina de Botucatu. Por vários motivos, é uma coisa muito interessante, me parece, retoma questões muito importantes aqui do departamento, coloca questões muito interessantes e especialmente, coloca questões metodológicas, eu acho interessantes, né? Claro que eu sei que o tempo é curto para a apresentação e vocês tiveram que fazer uma apresentação resumida, mas o que eu queria perguntar é um pouco sobre a metodologia que vocês utilizaram e sobre a questão do dispositivo grupal, por exemplo, né? Como é que ele se desdobrou nas
enfim, nas atividades que vocês fizeram, né? Sabendo que dispositivo grupal é um nome muito genérico para ordenamentos, para arranjos, né? Clínicos, clínico-institucionais. E aí eu queria perguntar se foram aulas, se foram seminários, se foram, enfim, grupos operativos, se foram a conjuminância de vários, enfim, acho que isso é uma informação pertinente para nós aqui, importante. Bom, a gente tinha vários exemplos de situações de trabalho que a gente não pôde fazer. Antes de responder a tua pergunta, eu queria falar de uma outra coisa que sempre me incomoda quando a gente fala do discurso médico e do espaço hospitalar, que, em função de algumas experiências que eu tive, eu acho que, às vezes, se a gente diz que o médico, o espaço médico, denega a subjetividade, eu acho que o discurso psi, muitas vezes, denega o corpo, né? Denega. Então, eu acho bastante... A gente tem que pensar, assim, eu tive uma experiência, algumas experiências assim, muito intensas para mim. Eu trabalhava na pediatria, e uma das crianças teve uma cirurgia de abdômen bastante grave e ficou muito assustada. Eu comecei a atendê-la, eu ia todos os dias à pediatria, atendia a criança, e um dia, conversando com um cirurgião, que sempre tinha uma resistência muito grande a conversar com o psicólogo da equipe, mas um dia sentei com ele no banco do corredor, que são espaços ótimos de trabalho, e comecei a contar para ele que o menino estava andando muito curvado, que ele estava tendo fantasias de assalto, que ele tinha me contado que ele estava sonhando que a roupa dele estava sendo roubada do varal da casa, que a casa dele era muito vazada, que não sei o quê. Comecei a falar dessas fantasias. Ele olhou com muito espanto para mim e falou: Laurinda, ele está com um corte imenso na barriga, ele não está conseguindo andar sem ser curvado. E eu fiquei muito espantada. Eu achei que ele tinha toda a razão. Não quer dizer que as fantasias não existissem, mas assim me surpreendeu esse lugar de negativo também. E uma outra experiência assim que eu também acho importante, eu fiz parte de uma equipe na década de 80 que fez uma análise, uma intervenção nos espaços públicos dos hospitais da prefeitura. A gente tinha um projeto de introduzir a humanização nos hospitais, né? Foi quando se começou a discutir a questão da humanização. E eu ficava muito irritada, porque assim parecia que nós, éramos portadores da humanização, que os médicos e as outras categorias não tinham o que dizer da humanização. Então, assim, eu acho que há conceitos que eles estão carregados de denegações muito complicadas. Eu queria ressaltar isso, porque, às vezes, me incomoda, parece que a gente está falando de um lugar privilegiado de intervenção, quando existem impasses nas duas formas de leitura. Então, isso só porque eu ia falar um pouco disso. E, assim, a gente primeiro, assim, que foi uma experiência interessante, porque a gente foi montando o dispositivo de acordo com o que ia acontecendo, tanto entre nós, né, que a gente chamou esse grupo aí de escuta, quanto na grupalidade. A gente começou com o dispositivo de escutar as narrativas. Foi muito interessante, isso que a gente foi privilegiando do eixo da historicização, assim, de contar de onde vieram, como é que surgiu o desejo de estarem nesse espaço, quais eram as histórias pessoais. E uma outra coisa que foi muito interessante que a gente introduziu, né, Cleide, que era assim, que eles pudessem falar de coisas que eles faziam fora dessa função, que hobbies, que coisas diferentes. E isso deu uma dinâmica no grupo muito interessante, de descoberta de quem era o outro. Né? Então, assim, deles contar, alguém pinta, nossa, alguém pinta, você pinta? E, sabe, essa coisa do... Né? Foi muito, muito rico esse movimento. Então, assim, a gente fez esse espaço de escuta. Eu entendo que a questão das aulas e do pedido do curso foi uma coisa que a gente discutiu bastante, sempre aparece. E aparece, a gente pode entender defensivamente, num sentido que talvez negativo, mas a gente pode entender defensivamente, a gente até falou disso ontem,
positivamente, porque são momentos, às vezes, de parada para poder dar um outro passo, para poder organizar um pouco aquilo que vai ficando muito caótico. A gente tinha um tempo limitado de trabalho também, né? Por exemplo, então, assim, em alguns momentos, a gente deu muito poucas aulas, né? Acho que a gente deu 2 vezes, né? Assim, a gente decidiu dar depois do filme, que, assim, para a gente, quando a gente escolheu o filme da Miriam, que a gente tinha trabalhado aqui no SEDES, a Miriam é uma pessoa muito próxima, e é um filme muito impactante, tem a ver com o traumático, mas tinha esse espírito da sobrevivência que era importante, causou uma reação que a gente se espantou. Sim, eles ficaram diante do horror mesmo. Então, dar uma aula depois tinha um sentido, né? Tinha um sentido estruturante. Em um outro momento, a gente usou um dispositivo de dividir o grupo em 2 agrupamentos, onde cada grupo pensava numa história, problema que estava vivendo, discutia o encaminhamento, e depois os 2 grupos se juntavam e discutiam de novo a situação e o encaminhamento. A gente foi montando. Lógico que o que estava presente, eu acho que era importante para nós, esses 3 eixos que eu anunciei no início, assim, a questão da historicização, a questão da permeabilidade, né? E a questão de poder, de alguma maneira, construir nesse paciente que eles atendiam, quer dizer, os alunos, mas eles envolvidos com isso, a possibilidade de enxergar ali um humano também como eles. Quer dizer, a gente usou toda uma estratégia de historicização que eles foram fazendo da própria vida, tipo, quando chegaram na medicina, quem vira, colocando-os também diante das problemáticas que, como humanos, eles têm que lidar, né? E que também os pacientes teriam que lidar. Então, fomos fazendo um arranjo onde esse paciente vai tomando uma dimensão humana e não só de corpo, né? Que é a proposta deles, mas que haviam dificuldades nisso, porque, como a gente diz, uma coisa era o projeto lindo, ideologicamente 10 com louvor, uma coisa que dava um estatuto importante para muitos que tinham histórias políticas, inclusive, e outra coisa era viver isso, né? Era pôr isso para dar, de fato, um estatuto de que o outro fala do seu sofrimento, que é biológico, mas que o sofrimento não é só biológico, né? Então, tivemos exemplos que, nessa vez, nós tiramos, mas exemplos de uma médica que trabalhava na nefro, né? E com crianças, e as doenças crônicas, aquilo que muda a vida do sujeito. Então, é uma doença mesmo, mas muda a vida. Como fazer com isso? Que a esperança de cura não está ali. Pode-se conseguir como lidar para dar um suporte, porque, por exemplo, eles tratam um pouco, depois não ficou bom, como assim? Então, algo está errado. E algo que não tem cura. Então, tanto para o paciente como para eles, como eles são o agente disso, da informação de que não tem cura. Então, saíram realmente assuntos e questões muito tocantes para eles, para nós, né? E nós fomos tentando colocar, e aí a psicanálise foi entrando um pouco como modo, depois de conceituar, depois de vivido, apareceu a aula que dava nome um pouco a isto, né? Aonde que estava a afetação do sujeito diante dessas coisas, né? O que é a vida, o que é ter seus referenciais, o que uma doença faz com os seus referenciais. Enfim, então, nesse sentido, abriu uma possibilidade de circulação de outra ordem. Por isso que também aparece a ideia dos dispositivos. Como podemos enfrentar isso melhor? Como podemos arrumar isso melhor? Como é que podemos escutar sem a ideia de que a escuta vai ser a solução, mas situado o sofrimento daquele sujeito e a doença daquele sujeito no contexto da vida daquele sujeito, né? Não é que era histeria, tinha alguns casos que era até de histeria mesmo, mas não é isto, mas, de qualquer maneira, tem isto. Como faz? Corta, tira, faz só... Então, isso foi uma coisa que funcionou sem um dispositivo claro, assim, no sentido, estamos usando grupo operativo, mas nós fomos inventando, e por isso que a gente diz que essa possibilidade de uma conversa posterior, que é uma coisa que a gente também
incentivou eles, no nosso texto está, espaços de conversa, porque eles não tinham aonde, como diz a Cris, colocar a angústia em palavras. Eles não têm, eles contavam situações de arrepiar os cabelos e tinham que ficar segurando aquela onda, sem saber o que fazer com ela. Então, eles também não usam o dispositivo que é tão caro a nós, psicanalistas, de conversar horizontalmente, verticalmente. Não usavam. Então, a gente incentivou muito esse espaço e eles percebiam que isso fazia um efeito neles, né? De colaboração, de poder olhar de outra maneira. Então, foram esses elementos que a gente foi criando condições deles experimentarem e depois vendo como eles vão fazer. A gente ficou muito apaixonada pelo trabalho. E eu fico muito apaixonada pelo trabalho do hospital. Acho o trabalho do hospital um trabalho super rico e criativo, né? Então, queria contar mais uma historinha assim, da pediatria, porque tinha a ver com uma pergunta que foi feita na mesa anterior, de qual era a possibilidade desse trabalho fazer uma mudança psíquica subjetiva, né? Foi uma questão que foi feita. Então, eu lembrei de uma história assim da pediatria. Eu fui lá fazer visitas diárias, aí eu cheguei na enfermaria, essa enfermaria tinha 4 leitos para criança. No dia que eu fui, só tinha uma criança. Aí conversei com a criança, vi a história, conversei com o pessoal da enfermagem, né? Eu sempre falava para a criança, explicava como é que funcionava a pediatria, por que ela estava lá, o que tinha acontecido, como é que a gente ia trabalhar, essas coisas. Mas montou muitas coisas na pediatria. Aí, no dia seguinte, eu voltei lá, tinha mais uma criança na outra cama. Aí, eu fui lá, me apresentei para a criança, e aí contei, né? E a outra criança escutando, nada. Aí, depois, tinha mais uma, e um dia cheguei e tinha 4 crianças, né? Aí, quando eu entrei na pediatria, a primeira menina falou assim para mim: tia, já contei tudo para ela. Como é que funciona, que a gente vai... Então, eu achei aquilo tão rico, tão interessante. Eu falei assim, como se constitui aí, né, um espaço de troca, de subjetivação. Então, tem histórias riquíssimas, né, desse espaço. Bem, a Cleide, na fala dela, ela disse que havia a tentativa desse trabalho delas era de introduzir o novo na velha prática médica. E eu diria, na velha prática médica e psicanalítica, né? Agora, eu tive muita vontade, Cristiane, de ficar horas conversando com você sobre cadáver, né? Porque cadáver, a meu ver, é cadáver. E eu me lembrei muito do Freud, quando o filho dele morreu, né? Ele continuou atendendo o paciente na sala ao lado, porque interessava a ele a vida, né? Então, eu acho que teríamos muito que conversar ainda, mas o nosso tempo está exíguo, e eu convido vocês, então, para às 14h30, né, continuarmos, então, com a mesa 3, né, que é uma terceira comunicação sobre organizações de saúde mental. Eu quero agradecer muito a você, Cristiane, a vocês, a participação. Muito obrigada.